Então vamos lá, começar aqui nossa aula número 8 de Lab, que é a continuidade, como a gente está fazendo. O Lab está sendo meio que a continuidade do teórico, tá? Depois da gravação eu explico mais ou menos por quê, principalmente o pessoal que está fazendo só Lab, mas vamos lá. Então, o que que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai começar um tópico que eu acho que é o tópico essencial, o último tópico essencial e relativamente difícil que a gente tem para ver na disciplina. Não que a gente tenha acabado tudo, faltam outras coisas ainda para a gente ver, mas as outras coisas que está faltando, elas não são mais tão difíceis, entendeu? São conceitos mais simples, mais fáceis de digerir, e a gente combina aquilo lá pode ser combinado com as outras coisas que a gente já viu até agora. Agora, o último tópico que a gente tem para ver, que é um tópico essencial, a gente começa a ver hoje, que é como trabalhar com arquivos, tá? Basicamente, trabalhar com arquivos, assim como trabalhar com ponteiros, é mais. Não é nem tão difícil o conceito. O conceito é simples. Ponteiros é o quê? Ponteiro é o endereço de onde tem alguma informação. É aonde está a informação, ao invés de ser a informação, é onde está. É muito simples de você falar isso. Agora, usar corretamente é que é complicado. E combinar essas coisas é que faz com que usar ponteiro seja desafiador. Arquivos também. Arquivos, trabalhar com arquivos é relativamente simples, trabalhar com arquivos da forma correta é que pode ser um pouquinho mais desafiador, tá bom? O Cirilo vai estar nos acompanhando, né? Matheus é o nosso ajudante, o ajudante do mês, do semestre praticamente, né? Então deixa eu pegar aqui. Tudo bem, Matheus? Tudo. Que temperatura que tá aí? Aqui agora, calma aí, deixa eu olhar. Tá 15 graus. 15 graus, Tá muito bem. quentinho hoje. Ah, hoje tá agradável, né? Muito bem. Ah, aliás, aí aonde? De onde falas? Aqui em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, perto de Berlândia. Então, na verdade, quando voltar na presencial, vocês sabem quem que vai trazer doce de leite pra gente, né? Os estereótipos de sempre. Levar uns pão de queijo também. Olha, Queijo frio. sinceramente, cara, eu não vou falar isso no vídeo para não, porque posso ser desmonetizado por discurso de. Mas assim, eu vocês não são o pão de queijo não é o principal. O que eu acho que vocês fazem assim que é inigualável é doce de leite. Pão de queijo tem pão de queijo bom em São Carlos, tá? Muito bom, inclusive. Doce de leite, os daí são muito melhores. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com arquivos hoje, tá bom? Tá tudo preparado aqui. O que é a ideia de arquivo? Bem, primeiro, arquivo, a gente está mexendo com arquivo desde o começo. Eu acabei de criar um arquivo aqui, tá? Tem aqui um arquivo, o arquic. Isso é um arquivo. Quando eu compilo, eu gero um arquivo. O compilador é um arquivo, certo? Tudo é um arquivo. Eu estou usando aqui um monte de coisas que são arquivos desde o começo. A única coisa que a gente vai fazer hoje é a gente vai manipular e vai lidar com os arquivos, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o arquivo. Vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez até hoje. A gente vai fazer um Hello World. Opa. Vamos fazer um Hello World. Um, Olá, Beraba. Pode ser, Matheus? Não se sente ofendido? Jamais, velho. Me sinto assim, levando a minha cidade pro mundo, né? Canal famoso. Com certeza. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou compilar esse daqui, vai chamar o arc, arc.c, e tá aqui, ó. Então, beleza. Esse daqui, se a gente rodar ele, ele vai fazer um Olá Beraba. Tá lá, Olá Beraba. Sem grandes problemas, certo? A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos fazer exatamente esse negócio, só que ao invés dele jogar Olá Uberaba na tela, a gente vai jogar dentro de um arquivo, entendeu? A gente vai abrir um arquivo, escrever Olá Uberaba dentro do arquivo, tá bom? É relativamente simples de fazer isso, não é tão complicado. Como, de novo, arquivos é simples no geral, usar arquivos corretamente é que costuma ser um pouco a dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, para você trabalhar com arquivo, você tem que usar um cara que é um file, certo? Um file. Esse file,
tudo maiúsculo aqui, ele é uma struct, tá? A propósito, ele é uma struct. E ele está definido dentro desse TDIO. Se você abrir o stdio, tem algum lugar lá, tem um define struct file, certo? Mas aí, igual a gente fez na aula passada, na aula de ontem, cara, deixa a complexidade lá dentro do ponto H, eu não quero nem saber como é que está esse struct. Em geral, eu não me lembro de ter aberto a struct e acessado um campo da struct. Da mesma forma que a gente fez ontem na matriz, por exemplo, no main, a gente não acessava nenhum campo da matriz. Acessou o campo para saber a quantidade de colunas, e aquilo lá também a gente poderia ter evitado se quisesse. Mas o fato é que a gente tem um file aqui. E é um ponteiro. Normalmente você usa file asterisco, sempre file asterisco. Então, eu criei aqui um file, criei um file descriptor, a gente normalmente chama de FD, que é o file descriptor, e eu vou escrever dentro desse arquivo. Então, basicamente, o que vai virar aqui, ó? O printf vai virar fprintf, e ao invés de eu começar com string, eu coloco o fd no começo. O fd é o nosso file descriptor, tá bom? Então agora, a partir de agora, quando eu for usar um arquivo, eu vou usar em todas as funções que começam com f, em vez de ser printf, é fprintf, e o primeiro argumento da função é um file descriptor, tá bom? Simples assim. O único problema é que esse cara aqui não vai funcionar pelo seguinte. Antes, quando eu estava usando o printf, eu dava o olá beraba, ele mandava na tela, ele sabia exatamente o que fazer. Agora, quando você pega e fala para ele escrever aqui nesse file descriptor, ele não sabe aonde que é para ele escrever. Porque está falando para escrever no arquivo, mas qual arquivo? Qual dos arquivos que eu tenho? Eu tenho milhares de arquivos. Ou pode ser um arquivo novo, certo? Simplesmente ele não tem como saber em qual arquivo é para ele escrever, tá bom? Por isso, antes de você usar um arquivo, um file descriptor, você tem que abrir um arquivo, certo? E associar o arquivo a esse file descriptor. E é bem simples também. É fopen, certo? É fopen, então tudo começa com F ali. Eu vou dar um nome para o arquivo. Eu tenho que dizer qual que é o modo de abertura. Isso é uma das coisas que a gente vai ver, que é usar corretamente arquivos, é aprender a usar esse modo corretamente. Tá? Então nós temos aqui o modo. Nesse caso aqui, depois eu vou explicar exatamente o que é o W, mas o W eu vou abrir para escrita. W aqui vem de write, de escrever, tá? Então, isso daqui, ele abre o arquivo para escrita. Nesse caso, a gente tem que... Bem, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou fazer exatamente desse jeito, mas eu vou mostrar depois que nesse daqui a gente não tem a opção de ignorar o retorno do fopen, tá? A gente não pode ignorar o retorno do fopen. Mas tudo bem. E aí eu escrevo e aí eu dou um fclose no file descriptor. Então a estrutura basicamente vai ser sempre essa. Eu declarei um descriptor, eu abro um arquivo e associo esse arquivo a esse descriptor, esse descritor. Eu uso o descritor para fazer o que eu tenho que fazer. No caso aqui, eu estou usando o descritor para escrever uma frase no descritor e eu fecho o arquivo. Se eu tentar escrever no arquivo depois de fechado, vai dar errado, porque o arquivo não vai estar mais disponível. Aliás, é aquela história que eu falo sempre. Torça para dar errado. Pode ser que dê certo. Vai estar errado, mas vai dar certo. O que acontece quando está errado e dá certo, Cirilo? Você só descobre o problema 10 anos depois, quando você Muito perde tempo muito dinheiro. depois, muito tempo depois. O negócio vai lá e tá, daí lá na frente o negócio começa a se comportar de uma maneira esquisita e tal. Putz, mas eu usei isso aqui a semana passada, tava funcionando? Aham, não tá funcionando mais, cara. Problemas. E aí por quê? Porque, bem, tava funcionando por sorte, você tinha feito errado. Você deveria ter parado lá atrás. Então, quando você não usa corretamente essas coisas, é o mesmo problema de ponteiro. As outras coisas não, as outras coisas você faz errado, em geral, o erro aparece imediatamente. Ponteiros e arquivos são coisas que, se você não fizer corretamente, pode funcionar durante muito tempo e depois parar de funcionar. E isso daí é ruim. Você pode funcionar durante
Você tem 15 dias para fazer o trabalho, durante 14 dias funciona. No último dia para de funcionar. Ou funciona no último dia e não funciona na hora que o professor vai corrigir ou que alguém vai corrigir o seu trabalho, tá bom? Ok, mas nesse caso aqui a gente, vamos lá, recapitulando. Nós declaramos um descritor, nós abrimos um arquivo e associamos esse descritor, escrevemos nesse descritor. Repare que quando eu escrevo no descritor, ele vai escrever no arquivo que está associado àquele descritor. E aí eu fechei o arquivo que estava no descritor. Vamos compilar. Compilou. Vamos rodar. O que você acha que vai aparecer na tela quando eu rodar, Cirilo? Nada. Nada. Não aparece nada. Certo? Mas tem um arquivo a mais aqui no diretório. Eu criei, lembra que eu entrei e eu criei esse arc.c. Você consegue ver o hello.x aí? .txt aí? Sim, sim. E aí vamos ver o que tem dentro do hello.txt. Tá lá. Olá, Beraba. Tá bom? Quando eu peguei e rodei o programa, ele abriu o arquivo, certo? E aí depois a gente vai ver os modos de abertura de arquivo, que daí explica por que esse arquivo foi criado e tal. Escrevi o arquivo, fechei o arquivo, beleza, tá tudo bem. Tá? Tá joia? Olha só, não é nem tão difícil assim, tá? Nem é tão difícil assim. A única coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou pegar aqui vou criar. Eu vou até começar copiando para não ter que perder o tempo de digitar. Para não perder o tempo de digitar aquele parte do cabeçalho, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos começar o seguinte. Int x scanf %d e comercial x e printf, sei lá, vamos imprimir só para aparecer aqui, a gente vai imprimir o x duas vezes, sendo que, sei lá, a gente imprime x e x mais 1. Só para ter alguma coisa diferente, tá? Então, esse programa agora, vcc, arc.c, beleza? Esse programa aqui, ó, só para você ver, eu espero que eu digite um número, eu digito o número e ele escreve o número e o número seguinte, tá bom? O que a gente vai fazer? Ao invés da gente digitar o número, a gente vai ler o número de um arquivo. Então, vamos preparar aqui o arquivo, ó. O arquivo vai chamar um número. Um número.txt. E aqui eu vou escrever o número. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Esse programa agora, o programa que a gente vai fazer, ao invés dele esperar, ele ler o número do teclado, esperando que eu digite o número, ele vai ler o número do arquivo que eu criei, tá? Que também é bem simples. Bem, chuta, Matheus, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa. Criar o arquivo? Declarar o descritor. Declarar o file. Declarar o descritor, o fd. File directory. Certo? A próxima coisa. Abrir o arquivo. Vamos chamar, que lá era um número, né? Opa. Um número.txt. A única coisa que muda aqui é que eu vou abrir ele para leitura. Lembra que o outro aqui era W, né? Agora, a gente está abrindo com R. Beleza? Então, nós vamos ler agora, vamos abrir agora para leitura. Beleza? Ok? Vamos lá. Estamos com um problema crítico de imagem, viu? Tá bom, peraí, vou parar. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos que, continuando, nós temos lá, nós abrimos o arquivo, certo? O nome do arquivo é um número, é o arquivo que a gente criou, eu criei o arquivo na mão, no editor de texto, no VI. Eu abri esse arquivo como R. R quer dizer que eu estou abrindo um arquivo para leitura, tá bom? E aí eu vou agora, bem, chuta o que a gente tem que fazer aqui para poder, ao invés de eu ler do teclado, eu ler do arquivo fd. Cirilo. fscanf. fscanf. E o que mais?
F-close? Ah, sim, F-close com certeza, mas faltou mais um negócio ali. No scanf. Faltou Ah, você tem que falar que é do File Directory. Exatamente. Faltou fazer isso aqui, certo? O printf ele está jogando na tela. Eu poderia jogar no arquivo se eu quisesse, a gente já sabe o que fazer. Depois, se quiser, a gente pode até arrumar e ler de um arquivo e escrever no outro. Não tem nenhum problema. Precisaríamos de um outro descritor. Poderíamos até usar o mesmo descritor, tá? Mas a gente faz isso daqui a pouco. Então agora, ó, a gente compila, certo? Eu vou colocar para rodar. No que eu colocar para rodar, ele não vai mais pedir que eu digite pelo teclado. Por isso daqui, porque eu não estou fazendo scanf, estou fazendo fscanf. Então tá lá, ele leu do arquivo e escreveu na tela, tá? Última coisa que a gente vai fazer, rapidão, ao invés de eu escrever na tela, eu vou escrever num outro arquivo. E aí eu posso fazer, olha, o fd já não está usando mais, certo? Eu vou abrir um outro arquivo, outro número. Agora eu vou escrever nesse outro arquivo. Então vai ser W, certo? E aqui F, printf, fd, certo? E fclose. Deve compilar. Lads, Diga. qual que é o propósito do Tá escrito. Pode falar? Pode falar, Matheus? Qual que é o propósito do stdlib? O stdlib ele te dá algumas funções. Nesse caso aqui, realmente ele não precisa, né? Nenhuma dessas aqui eu estou usando nada do stdlib. Então eu posso tirar o stdlib daqui. Você fala do propósito nesse programa? Sim, nesse programa. Não, eu não uso nada do stdlib nesse programa, tem razão. Tanto que ele nem reclamou. Beleza? Agora eu vou rodar o programa. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo, um número, vai ler o número desse arquivo, fechar o arquivo, abrir o outro arquivo, outro número, escrever nesse outro número e fechar o arquivo. Tá bom? Não aconteceu nada, certo? Exceto que se eu olhar aqui, existe um outro cara chamado outro número. E se eu abrir o outro número, tá lá escrito. Tá bom? Parar a gravação.